Salve, queridos! Se você acha que você pode fazer alguma coisa para ter a salvação divina, esse vídeo é para você. Por que eu estou falando isso? Porque não tem nada que a gente possa fazer que vá garantir esse privilégio por sermos salvos por Deus. Aí você fala assim, como assim? Eu sou uma boa pessoa, eu vou à missa, eu sou um bom pai, um bom filho, um bom amigo, um bom marido, uma boa esposa, eu faço tudo bem, ok? Então, isso não adianta nada? Não, isso adianta para muita coisa, mas não para ser salvo por Deus. E aí você fala, não, mas como assim? Eu sempre me falaram que se eu fosse bonzinho, que se eu fosse legal, Deus ia gostar de mim. Então, o objetivo desse canal aqui, o Palavra Esse, é justamente trazer, né, a palavra, né, e não a interpretação, né, que algumas pessoas fazem dos textos sagrados para vocês, né? E você pode falar assim, mas Fábio, isso aí é uma coisa que eu nunca ouvi. Quem foi que falou isso? Eu te conto quem foi que falou isso. Um deles, né? Ou o principal deles foi Paulo de Tarso, ou o apóstolo Paulo, na carta de Paulo aos Gálatas, que é, na minha opinião, uma das cartas mais importantes que tem. Eu sempre falo aqui, né? Se você já assistiu meus vídeos, sabe que eu falo muito da carta de Paulo aos Romanos, que para mim é o melhor texto que tem na Bíblia. Mas a carta de Paulo aos Gálatas, ela fica em segundo lugar, né, no que diz respeito às cartas de Paulo, porque ela dá um pouco de concretude, um pouco mais pro pensamento, certo? Então, o vídeo de hoje nós vamos tratar dessas questões. Mas como eu não sei quem é que, se você que está assistindo é uma pessoa que já viu outros vídeos meus aqui no canal e tal, ou não, se é a primeira vez, cabe, assim, bem rapidinho explicar um pouco para vocês, né? O objetivo desse canal é falar, conversar com pessoas que gostam do tema, tal, mas não estudam, não veem, não tem muito tempo para ficar vendo os textos sagrados e tal. Então eu resolvi fazer esse canal para trazer, né, o próprio texto, né, como eu falo, né, no canal, a palavra mais perto para as pessoas, e para as pessoas compreenderem que muita coisa que a gente acredita, que a gente imagina que é de determinada maneira, quando você vai à palavra diretamente, você verá que não é bem assim. Muito bom. Então eu comecei esse canal em 2024, e os primeiros vídeos, são quase 80 já, né? Os primeiros vídeos, mais da metade, né? Então, 60º vídeo, se eu não me engano, é o que eu chamo de conteúdos descritivos. O que são os conteúdos descritivos? São conteúdos que eu explico, né? Conto o que está na Bíblia, né? É claro que nem todo o conteúdo, porque a Bíblia é muito vasta, mas são os principais. É para aquela pessoa, né, leigo, que a pessoa pode falar, pô, mas eu nunca vi uma Bíblia, nunca peguei uma Bíblia nas mãos. É para você mesmo esse canal, né? Então, os primeiros vídeos, se vocês assistirem, vocês vão ter uma visão geral. Então, assim, quem foi Abraão, quem foi Moisés, quem foi José do Egito, rei Davi, rei Salomão, os evangelistas, quem foi Noé, o que aconteceu com Jó. Então, são vídeos que contam de uma forma muito resumida e simplificada esses principais livros, ou capítulos, ou personagens, né? O que é o livro do Eclesiastes. Então lá eu falo, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Para quê? Para que a pessoa tenha uma noção sobre o que é que está na Bíblia. Muito bem. Após essa primeira fase inicial, que levou um ano,
eu passei agora para estamos agora num outro momento, que eu chamo de vídeos mais reflexivos. Então, o que são vídeos reflexivos? São vídeos que eu, claro, falo um pouco, né, do que estava acontecendo, mas eu chamo a atenção para o conteúdo daquilo que está sendo falado, que é o objetivo do vídeo de hoje, né, da carta de Paulo aos Gálatas. Muito mais do que ficar detalhando o que ele falou, muito embora eu vou falar aqui, né, diretamente daqui da Bíblia, alguns trechos, o objetivo é que a gente faça uma reflexão juntos, tá? Mas assim, então, como eu falo, né, como é um canal para leigos, eu preciso dar uma noção geral sobre Paulo de Tarso, muito embora aqui no canal tenha um vídeo específico sobre Paulo, que você pode assistir, lá eu trago mais detalhes, mas em resumo, Paulo, o que era? O Paulo era um judeu, né, muito culto, né, ele recebeu a doutrina, um estudioso religioso, e ele foi educado por um tal de Gamaliel. O Gamaliel era o cara. Você imagina você tá assim andando num clube e ver um adolescente jogando muito futebol, um menino, né, jogando muito futebol, e aí chama atenção, a hora que ele acaba, você vai lá e fala assim, cara, você joga muito bem futebol? Pois é, eu tenho um professor bom. Quem é teu professor? Ele fala, é o Messi, é o Ronaldinho Gaúcho, é Ronaldo Fenômeno. O Gamaliel era esse cara. Então, o Paulo não era um ignorante, não era um cara, sabe, que não sabia das coisas. Ele sabia muito da lei judaica, certo? No entanto, ele era um perseguidor de cristãos, né? Ele, inclusive, assassinava cristãos. Por quê? Porque naquela época lá, os cristãos eram vistos como, né, traidores, como pessoas que não seguiam a lei a lei de Abraão e tal. Então, os religiosos da época, né, que era chamado do Sinédrio, né, não gostavam desses caras. Então, Paulo, ele se colocava à disposição e ia caçar cristãos, né? O Sinédrio, só para vocês terem uma ideia, era o Supremo Conselho e o Tribunal dos Judeus naquela época, né? Então, principalmente no período do Segundo Templo. Então, nós estamos falando do ano 500 e pouco antes de Cristo até o ano 70 depois de Cristo, né? O termo sinédrio, ele vem do grego, na palavra grega, chama sinedrion, que significa assembleia ou concílio. Então, ele tinha lá o sinédrio, era um corpo de líderes judeus que cuidava tanto de assuntos religiosos quanto civis. Então, e aí, com a destruição de Jerusalém no ano 70, depois de Cristo, pelos romanos, o sinédrio ele perdeu muito do seu poder político e religioso. Aí, depois tentaram restaurá-lo tal em outros lugares, como Javne, mas aí foram mais tentativas, acabou ficando muito mais simbólica e restrita a questões religiosas. Então, o Paulo era esse cara, né? Era um talibã, era um cara perigoso. E aí ele estava indo para Damasco, uma cidade lá na Síria, e no caminho de Damasco, que ele estava indo caçar cristãos, Jesus aparece para ele e pergunta, Paulo, por que me persegues? E aí ele ficou cego 3 dias, nasceram escamas nos olhos, depois de 3 dias as escamas caíram, não sei o quê. Ele ficou 3 anos, né, não se tem muito registro dele, que ele fez nesses 3 anos, e aí ele se converte e passa a ser o principal missionário do cristianismo, levando, né, pregando o evangelho para várias religiões. Depois ele foi assassinado em Roma e tal. Então, olha só, era um cara que era um judeu que preservava muito as leis, conhecia tudo da lei, e depois ele se converte e começa então a pregar a palavra em várias cidades e religiões, tá? Então, assim, muito resumidamente, esse é o Paulo. E a carta que ele escreveu aos Gálatas é uma das mais enfáticas, apaixonadas e teologicamente densas do Novo Testamento. Por isso que ela é interessante. Ela foi escrita com uma certa urgência,
e uma profunda, vamos dizer, preocupação pastoral, né? Porque essa carta teve como foco central a defesa da doutrina da chamada justificação pela fé. A justificação é ser salvo por Deus, né, pela fé, e a rejeição de qualquer sistema religioso que imponha a lei, né, a lei das regras judaicas, como condição para a salvação. Então, o Paulo ele escreve não apenas para esclarecer essa confusão doutrinária, mas para proteger a integridade do Evangelho de Cristo, reafirmando que a salvação das pessoas é fruto exclusivo da graça divina mediante a fé. Ou seja, segundo Paulo e não eu, as pessoas, você pode fazer o que for, nada você não conseguirá, né, a salvação, a graça divina, mediante alguma coisa que você faça. Por quê? Porque segundo a doutrina, segundo a explicação de Paulo, apenas a graça divina vem mediante a fé da pessoa em Jesus Cristo, a morte dele na cruz. Tá certo? Eu vou detalhar um pouco mais para frente. Então, quando ele escreve essa carta de Paulo aos Gálatas não é uma cidade, né, como Coríntios, por exemplo, que é outra carta, ou como Romanos, como as outras cartas que ele escreveu. Então, a religião da Galácia, ela compreendia uma série de comunidades cristãs situadas na Ásia Menor, né? A Ásia Menor é a Turquia hoje, tá certo? Então, e essa região tinha algumas cidades importantes, como Antioquia, Icônio, Listra, Derbe e outras. Então, essa carta era uma carta que foi dirigida para essas cidades. Então, era uma carta circular. Então, ela permeava aí várias cidades dessa região. E essas igrejas dessa região, elas foram fundadas pelo próprio Paulo, em sua primeira viagem missionária. Então, Paulo, isso você vê muito no livro de Atos dos Apóstolos, né? Novo Testamento, você, né, começa com Mateus, Marcos, Lucas, João, e aí tem Atos dos Apóstolos. O que é o livro de Atos? É o livro que conta o que aconteceu com os apóstolos depois da morte de Cristo. É um livro muito legal de se ler, tá? Bom, então, Paulo sai, vai pregar, vai levar a palavra para essas regiões, não sei o quê, foi para essas cidades aí, né, na região da Galícia, e volta. Né? E depois de um tempo que ele voltou, ele fica sabendo que algumas pessoas, né, que eles chamam de influenciadores judaizantes, não os influenciadores de hoje, né, das mídias sociais, influenciadores judaizantes se infiltraram entre esses convertidos, né, cristãos, portanto, esses convertidos gentios, né, gentios aqui não era judeu, e começaram a ensinar que, olha, veja bem, que o Paulo falou, tá, mas não é bem assim também, porque além da fé em Jesus, que você tem que ter, você precisa obedecer à lei mosaica, a lei de Moisés, né? Inclusive na prática de circuncisão, né? O que comer, o que não comer. Só aí você vai ter a plena justificação que é a salvação diante de Deus. Né? Bom, Paulo ficou, pensa num homem bravo. Mas só para você ter uma ideia, mas também qual que é o problema, né? De se a pessoa quiser fazer isso também, o problema é grave, porque é uma questão teológica. Então, só para vocês terem uma ideia, né, os judeus tradicionais, eles reconhecem 613 mandamentos, né, que a palavra hebraica para isso chamam de mitzvot, né, que deriva da Torá, que são 5 primeiros livros da Bíblia, também chamados de Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que eu já fiz um vídeo aqui também sobre o Pentateuco, né, e então tá lá. Então, o que acontece? Quando Paulo fica sabendo, ele fala, cara, tá tudo errado, não é nada disso, né? Não é verdade. Então, assim, e tanto é que Paulo, ele ficou conhecido também, alguns, né, chamam ele de o apóstolo dos gentios. Então, gentio quem que é? Quem não era judeu, né? Então, ele escreve essa carta falando, cara, eu acabei de ir aí,
ensinei vocês o evangelho, não sei o que. Agora aparecem uns gaiatos falando que não, tem que seguir as leis, né? As leis judaicas, que não sei o que, e vocês começam a ir para o lado deles. Está errado. Não é para fazer isso, esquece. A lei é uma coisa, depois que Jesus morreu na cruz é outra coisa. Então ele escreve, né, com uma certa contundência, falando, olha, não é assim, estão te ensinando errado, sai fora essa gaiatice. E mais, além desses judaizantes estavam ensinando errado, eles muitas vezes também falavam que o Paulo de Tarso, né, o apóstolo Paulo, ele também assim não tinha tanta moral, porque ele, na verdade, ele não foi um dos apóstolos de Cristo. E aí você fala, como assim não foi? Veja só, Paulo não chegou a conhecer Cristo vivo, né? Ele não conviveu, diferente de Pedro, Mateus, Marcos, Lucas. Paulo não conheceu Cristo vivo, né? Ele, quando se converte no caminho de Damasco, Cristo já tinha sido crucificado e morto, né? Então, o Paulo, ele começa a carta dando uma certa carteirada no povo, né? Ele defende sua autoridade apostólica, né? Mas também apresenta uma sólida exposição teológica da justificação pela fé, né? Que é crer, da liberdade cristã, que é não ficar escravo de regras, e da vida do Espírito. Então ele começa a carta falando assim, saudação, minha autoridade, de Paulo, para escrever a vocês não vem de ninguém, nem procede de alguém de hierarquia superior, mas diretamente de Jesus, o Messias, e de Deus, o Pai, que o ressuscitou dos mortos. Fui convocado por Deus. Então ele já falou, presta atenção, eu não estou aqui falando porque eu recebi de um ser humano, um outro ser humano, esse poder. Quem me deu, quem me concedeu foi o próprio Jesus Cristo, porque eu vi ele no caminho da mar, não sei o quê. Então ele já dá um chega para lá, nesse povo, certo? Então, ele se apresenta como Paulo, o apóstolo, né, não na parte dos homens, mas nem por meio de homem algum, como eu falei, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Então ele já chegando, já começa com uma voadora no peito do povo. Então, isso mostra que ele está, desde o início, afirmando a natureza divina de seu próprio ministério e a mensagem que ele traz, né? E aí, então, ele menciona nessa carta, ele se surpreende com a rapidez com que os Gálatas estavam se afastando do evangelho da graça que ele ensinou para seguir um outro evangelho. Um outro evangelho que ele fala, cara, esse outro evangelho não existe, né? E ele afirma categoricamente que é uma distorção e não uma alternativa legítima. Então, esse negócio que agora para ser salvo você tem que acreditar em Cristo, mas também tem que ser circuncisado, também não pode comer isso, também. Fala, cara, tá tudo errado. Tá tudo errado, não é isso, né? E ainda ele prossegue, né, trazendo uma história de conversão em ministério, e onde ele destaca que não recebeu o evangelho de homem algum, foi da revelação direta de Jesus Cristo, né? Ele relata sua interação posterior com os apóstolos em Jerusalém, e ele enfatiza sua mensagem que foi confirmada, e ele não é subordinado a nenhum deles, né? E essa defesa, o ponto alto dessa defesa, ocorre na descrição do incidente em Antioquia, quando Paulo confronta Pedro, né? Pedro, apóstolo de Cristo, né? Também muitas vezes reconhecido como líder dos apóstolos. Ele confrontou Pedro por hipocrisia, né? Mostrando a seriedade com que tratava a distorção da verdade do evangelho. Então, Pedro, com esse povo aí, fazia uma coisa quando estava sozinho, quando apareciam outros judeus, Pedro mudava e começava a seguir de novo as regras, as leis judaicas. Depois de escrever essa carta, porque deu esse pau, aconteceu um evento chamado Concílio de Jerusalém. Então, o que é o Concílio de Jerusalém? Também chamado de Primeiro Concílio da Igreja. Foi um encontro, né? Foi um encontro importantíssimo, ocorrido por volta do ano 49 depois de Cristo. Isso está no livro lá do
dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. E ele marcou então um ponto decisivo na história do cristianismo primitivo, especialmente na missão de Paulo de Tarso e na expansão da fé cristã entre os gentios, que são os não judeus. Então, o que aconteceu nesse Concílio de Jerusalém, né? À medida que Paulo e Barnabé, que era outro apóstolo, evangelizavam fora lá da região da Judéia, muitas pessoas, gentios que não eram judeus, né, começaram a aderir à fé cristã. Então, o negócio começou a pegar, né? E isso gerou, então, esse debate. Pô, mas os gentios, né, que não eram judeus, eles precisavam seguir a lei de Moisés, como a circuncisão, regras alimentares, outras práticas judaicas para serem salvos ou não? Né? E aí tinha uma parte, né, desses chamados judaizantes que insistiam que sim, não, para ser cristão você tem que ser primeiro, né, ser judeu, depois acreditar em Cristo, não sei o que, tá. E aí Paulo e Barnabé falaram negativo, cara, não tem nada a ver. A salvação vinha apenas pela graça mediante a fé em Cristo e não pela observância das leis. O que era uma mudança importante. E quem que participou desse encontro do Concílio de Jerusalém? Paulo e Barnabé, Pedro, né, Tiago, irmão de Cristo, que foi líder da igreja em Jerusalém, e outros apóstolos e presbíteros. Então, depois dessa reunião toda, para dar um freio de arrumação, o que ficou decidido? Que os gentios, que não eram judeus, não precisavam ser circuncidados nem cumprir todas as leis de Moisés. Apenas algumas recomendações mínimas, né? Isso está no livro de Atos, no capítulo 15 também. Então, olha, evita alimentos sacrificados a ídolos, evitar carne de animais estrangulados de sangue, guardar-se da imoralidade sexual, né, que já faziam parte das regras, tá certo? E essa decisão foi um marco libertador, porque confirmou que o evangelho era para todos, para qualquer um, né? Que a mensagem de Cristo é universal. Podia ser judeus, gentios, não importa, né? E que a salvação vinha pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, certo? Então, esse Concílio de Jerusalém, ele foi essencial para garantir a unidade da igreja primitiva, evitando uma divisão entre judeus cristãos e gentios cristãos, fortalecer o trabalho missionário de Paulo entre esses gentios e estabelecer o princípio de que a fé em Jesus é suficiente para a salvação, sem necessidade de aderir à totalidade das tradições judaicas. Então você veja se o Paulo era um cabra bom de argumentação. Ele estava discutindo com os apóstolos que passaram 3 anos convivendo com o próprio Cristo. E ele foi lá e argumentou e venceu. Tá certo? Então, essa carta é a carta, vamos dizer assim, é a mais teológica, né, escrita por Paulo. Né? E ele usa diversos argumentos, tanto das Escrituras quanto da experiência dos próprios Gálatas, para mostrar que a justificação é exclusivamente pela fé. Ou seja, que ele está falando, não adianta você seguir regra nenhuma, porque você não será justificado. A única coisa que te justifica perante Deus, e Deus concede a graça, é a fé em Jesus Cristo. Né? E ele fala o seguinte, né, ele questiona, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele quer lembrar que a presença do Espírito entre eles é evidência de que foram aceitos por Deus mediante a fé. E ele dá um exemplo de Abraão. Né? Abraão, o pai fundador, né, das religiões do judaísmo, cristianismo e da religião, né, de religiões que pregavam ter um único Deus, tá certo? Então ele fala o seguinte, cara, quando Deus escolheu Abraão, quem que era Abraão? Era um cara lá normal, um cara rico, que cuidava da vida dele, não tinha regra nenhuma, não existia regra nenhuma, né? E isso está no livro de Gênesis, no capítulo 15, ele foi justificado pela fé. Antes existia a lei,
tá certo? Então, assim, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm fé em Deus, né? E depois em Jesus Cristo. Então, assim, a função da lei foi dada como, vamos dizer assim, um preceptor que conduz até Cristo, mas não pode salvar. A lei revela o pecado, mas é incapaz de redimir, tá certo? Então, Paulo ele fala que todos os que têm fé são filhos de Deus em Cristo, né? Então, lá não há distinção judeu, grego, escravo, livre, homem ou mulher, né? Então, a mensagem que Paulo fala é que a mensagem de Cristo é universal, não é? Então, aí Paulo passa da teologia prática, como viver essa liberdade em Cristo, né? E aí então ele exorta os Gálatas a não usarem sua liberdade como pretexto para a carne, mas para viverem em amor, né? Então, tem uma diferença entre obras da carne versus fruto proibido. Então ele fala, né, que há um contraste entre uma vida dominada pelo ego, né, e uma vida conduzida pelo Espírito. E isso é uma questão central, né? Então, o fruto do Espírito inclui amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio, né? Então, Paulo encoraja os crentes a carregarem os fardos uns dos outros e fazerem o bem a todos e perseverarem no bem, né? E ele encerra dizendo que a única glória é na cruz de Cristo, que o libertou do mundo. Então ele fala, né? Cristo então morreu para salvar a gente dos pecados. Então é a crença em Cristo e em Deus que nos faz então sermos salvos, e não uma regra. E não uma regra, por mais que tenha sido uma regra escrita por Deus para os homens, não sei o quê. Ele fala assim, não adianta, né? A observância estrita das leis e da regra te leva à escravidão. E mais, ninguém consegue seguir as regras. Por quê? Porque somos falhos, né? Então, ele fala o seguinte, ele esclarece que a salvação é pela graça mediante a fé e não pelas obras. Evidentemente, eu acredito em Deus, acredito em Cristo, o cara é um bandido. Não é isso. Ao acreditar, você se torna uma outra pessoa e vive de acordo com aquela crença, né? Então, assim, a lei teve o seu papel, mas Cristo é o cumprimento dela. Então, o cristão é livre, mas essa liberdade deve ser exercida em amor e pelo poder do Espírito Santo. Então, é como se fosse o seguinte, Paulo explica, né? E o próprio Cristo também falou, a lei que antecedeu Cristo, ela não é má em si. Aqui, a lei está lá. A lei diz, né, o que você deve fazer, o que você não deve, não sei o que, um tal pecado. A lei não tem problema. Tanto é que Cristo fala, né, em ele fala, nenhum tio, nenhuma vírgula será mudada da lei, pelo não sei o que, com a minha vinda, papapá. Então ninguém está menosprezando. A lei é boa? É boa. A lei vem de Deus? Vem de Deus. A lei é legal. Mas o problema não é a lei. O problema é com quem a lei lida, que é muito ruim e material, que somos nós, certo? Nós somos barro. Então o ser humano não tem condições e nem a capacidade de seguir a lei. Então, apesar da lei mostrar qual é o caminho, a lei não dá condições para que os nossos seres humanos consigamos ser salvos, porque a gente não consegue cumprir a lei. A gente não consegue. Por quê? Porque somos falhos, porque, né, a gente não consegue, somos seres humanos. Tanto é que Cristo, quando quebrava o pau com os religiosos do Sinédrio, o que ele falava? Vocês são sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? É um túmulo, né? Por fora pintadinho de branco, bonitinho, por dentro uma podridão. Então o que ele fala? Vocês são hipócritas, vocês ficam falando da lei, ficam apontando os erros dos outros, que não sei o quê, mas vocês não conseguem cumprir a lei, porque vocês são seres humanos. Então não adianta ficar forçando a mão, colocar um jugo pesadíssimo nas costas das pessoas que não conseguem seguir a lei. Elas precisam ser libertas da lei.
né? E aí tem uma analogia interessante que é o seguinte. Era uma vez uma mulher casada com um marido extremamente rígido, muito rígido. E a mulher era atabalhoada, a mulher só fazia coisa errada, fazia lambança. E o marido apontando o erro dela, apontando aí, ela não conseguia, ela só fazia coisa errada, né? E ela vivia nessa situação muito complicada. Não conseguia agradar o marido extremamente rígido, e ela só pisava na bola. Ela não tinha más intenções, mas ela era atrapalhada, né, do negócio. E aí então, qual que é a analogia que é feita? Então, um determinado momento, né, o que Cristo faz? Faz ela se separar do marido? Não. Mata o marido? Não. Cristo mata a mulher. Como assim mata a mulher? Não literalmente, né? Ele mata a mulher nas crenças dela na lei para viver a liberdade do amor em Cristo. Ou seja, Cristo a liberta dessa severidade do marido para viver a liberdade em Cristo. Então é isso que Paulo fala. As leis, elas escravizam as pessoas. A partir do momento que você sai da lei e vive porque você acredita e você tem fé em Deus e em Cristo, né? Você acreditou na morte de Cristo, que Cristo veio para nos redimir dos pecados, você está livre da lei. E você vive essa liberdade em Cristo. Por isso que Paulo foi tão firme e falando para os judaizantes dessa região, dos Gálatas, né? Falando, cara, esquece. Eles querem escravizar vocês de novo, não tem nada disso, tá certo? E aí é legal, porque essa carta de Paulo aos Gálatas influenciou profundamente reformadores como Martinho Lutero, né, que viam essa carta como uma expressão mais clara da justificação pela fé, que foi um dos pilares da Reforma Protestante. Aliás, eu já fiz um vídeo sobre Reforma Protestante aqui no canal que você pode assistir. Então vamos ler aqui algumas passagens agora, ó, daqui da mensagem, para vocês terem uma ideia do que ele estava falando. Então assim, ó, Paulo falando, né? Sabendo que ninguém pode agradar a Deus por esforço próprio, cremos no Messias, Jesus, para sermos justificados por Deus. Isso nunca acontecerá por praticarmos o bem. O que ele está falando? Cara, se você tem uma lista, cadê aqui? 600 e tantas regras, e não sei o que, para cumprir, e não sei o que. Então, para ser salvo, eu tenho que seguir isso, não sei o que. É uma gicana, tá certo? Monta em um Excel, eu vou tentar cumprir tudo, e ao cumprir tudo, eu serei salvo. Não é. Não adianta. Então, assim, não importa o que você queira fazer, mesmo que você... Eu vou cumprir. Você não vai cumprir. Por quê? Porque nós somos seres falhos. Tá certo? Então, assim, a questão da salvação para Paulo não é uma questão de cumprir metas. Eu vou fazer aquilo logo, então. Suponha que alguém conseguisse. Vamos imaginar. Essa pessoa colocaria Deus numa posição de devedor. Eu cumpri tudo, tá aqui, ó. Agora eu quero o meu. Como é que fica isso daí? É estranho, tá certo? Então, assim, aí ele conta da experiência dele, né? Se fosse hoje, ele falaria, eu tenho lugar de fala. Ele falou o seguinte, explica o que aconteceu comigo, Paulo. Tentei guardar regras e me esforçar para agradar a Deus, mas isso não funcionou. Então desisti, presta atenção, de ser um homem da lei para me tornar um homem de Deus. A vida de Cristo me mostrou como fazer isso e me deu capacidade de viver assim. Eu me identifico totalmente com Ele. De fato, fui crucificado com Cristo. Isso é importante. Quando ele fala fui crucificado com Cristo, significa eu também morri quando Cristo morreu. Eu morri o antigo Paulo, né? Meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês, humanos. Não estou mais tentando impressionar Deus. Olha, não estou tentando mais impressionar Deus. Agora Cristo vive em mim. A vida que vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus.
que me amou e se entregou por mim, e eu não volto mais atrás. Então vocês vejam aqui que tudo que Paulo fala, a sutileza das cartas de Paulo. Concorda que isso aqui há 2000 anos? Hoje eu estou aqui fazendo um vídeo explicando, indo com calma. Você imagina isso há 2000 anos, tá certo? Não posso desprezar a graça de Deus. Se é possível ter um relacionamento vivo com Deus apenas guardando regras, Cristo morreu em vão. Então ele falou o seguinte: se fosse possível ter um relacionamento vivo com Deus apenas guardando regras, Cristo morreu, não precisava ter vindo. Era só a gente seguir a regra. Tá certo? Vamos ver aqui o que mais. Tem muita coisa legal aqui. Portanto, quem agora vive pela fé tem a mesma bênção de Abraão, que viveu pela fé, porque não tinha regra na época dele. Não se trata de uma doutrina nova, é antiga. E mostra que todo o que tentar viver a justiça por esforço próprio, independentemente de Deus, está destinado ao fracasso. Então, ele fala, não adianta vir com regrinha, que não sei o que, vou fazer, pode deixar que eu consigo. Não vai conseguir. Vai ser fracasso, né? Agora, por causa disso, está tudo resolvido e vemos que a bênção de Abraão está disponível para quem não é judeu também. Todos agora podem receber a vida de Deus e o Espírito que está em nós e conosco quando cremos, exatamente como Abraão o recebeu, porque creu, tá certo? E aí ele fala da vida, de liberdade. Cristo nos libertou para viver uma vida livre e não debaixo de regras, de leis que vão ficar te vigiando e tal. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Em que vocês se submetam à circuncisão ou qualquer outro sistema de regras, o dom da liberdade que Cristo conquistou com o sofrimento acaba desperdiçado. Repito, quem aceita o sistema da circuncisão troca a maravilhosa vida de liberdade em Cristo pelas obrigações da vida de escravo da lei. Então, assim, o que o Paulo fala, ele está pouco se lixando desse negócio de circuncisão. Né? Se você, por uma questão cultural, quer se circuncisar, ok. O que ele não aceita é, para ser salvo eu preciso me circuncisar. Aí já entra numa questão de doutrina de fé que ele não aceita. Tá certo? Em Cristo, nem nossa religião mais criteriosa, nem a indiferença quanto a obrigações religiosas significam alguma coisa. O que importa é algo mais íntimo. É a fé expressa em amor. Então é crer, segundo Paulo, crer em Cristo e viver o que Cristo pregou. Tá certo? Olha só. Ou seja, quanto a mim, não vou me orgulhar de nada a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa daquela cruz, fui crucificado aos olhos do mundo, ou seja, ele, o antigo Paulo, morreu, né? Libertado da atmosfera sufocante, da necessidade de agradar os outros e me encaixar nos padrões mesquinhos ditados por eles. Percebem que esta é a questão principal? Não é o que fazemos, como submeter-se à circuncisão ou rejeitá-la. É o que Deus está fazendo e Ele está criando algo novo, uma vida livre. Né? Então a carta aos Gálatas é uma explicação assim, bem contundente, bem clara, sobre o que significa a nova vida no Evangelho. É uma chamada apaixonada fidelidade ao Evangelho da Graça. Né? Ela confronta esse legalismo, né? As leis e tal, denuncia os falsos mestres, exalta a liberdade conseguida por Cristo, a liberdade de sair do jugo, do peso dessas leis que a gente não consegue cumprir. Né? E ao mesmo tempo oferece uma visão elevada da vida cristã, né? Que não é uma lista, não é uma vida baseada numa lista de regras, né? Mas uma vida que caminha guiada pelo Espírito e caracterizada por amor, serviço e santidade.
né? Em tempos de confusão espiritual e doutrinária, a voz de Paulo aos Gálatas ainda ecoa, né? Ainda ecoa até nos dias de hoje, né? Que a verdadeira liberdade está em Cristo e não há outro evangelho além daquele revelado por ele. E aí ele termina a carta: que tudo que nos é concedido livremente pelo Senhor Jesus Cristo venha a ser de fato de vocês, meus queridos amigos. Amém. Um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.